Tecnopol e a Adral mais uma vez estão aqui a organizar estas conversas que nós chamamos de Talks do Alentejo Azul, hoje sobre o ouriço do mar na costa alentejana e não só, também em outras zonas de Portugal continental. Esta sessão desta Talk do Alentejo Azul é uma sessão organizada no âmbito deste projeto Alentejo Azul, Programa de Empreendedorismo e Inovação do Mar e Recursos Hídricos, que a ADRAL, a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo e o Sines Tecnopol estão a desenvolver. Este projeto pretende promover, incentivar, apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica e criativa na área do mar, dos recursos hídricos do Alentejo. Tem 3 eixos de intervenção: gerar conhecimento, o eixo de transmitir o conhecimento e, por último, não menos importante, impulsionar a criação de novos negócios. Este projeto tem outras ações, tem várias ações, entre elas nós já temos publicado um estudo de caracterização do setor da água e recursos hídricos no Alentejo, que pode ser no site alentejoazul.pt, onde está lá disponível. Vai ser também apresentado um dossiê case study de empresas de sucesso do mar e recursos hídricos, que também iremos anunciar quando for a sua apresentação, e vai estar também disponível no site do alentejoazul.pt, para além de no site das organizações beneficiárias deste projeto. Também, ainda na ação de estudos e pesquisas de suporte ao projeto, estamos a realizar ações de benchmarking das regiões empreendedoras da Europa, e depois iremos também fazer algumas sessões sobre os resultados dessas sessões de benchmarking na área da economia azul, focada no mar e, neste caso, também nos recursos hídricos. Para além disso, estamos também a desenvolver ações de proteção, estímulo e apoio ao empreendedorismo qualificado e criativo, que é exemplo destas conversas que temos aqui, destas talks do Alentejo Azul, que visamos, de alguma forma, dar a conhecer aquilo que se está a fazer na área da economia azul no Alentejo e em Portugal, e que possam servir de inspiração para quem queira também empreender nesta área, de conhecer os desafios, as oportunidades que estas áreas têm na nossa economia, na nossa região e na sustentabilidade também da mesma. Para além disso, desenvolvemos concursos de ideias de negócio nas universidades, fizemos um programa de pré-aceleração que incluíram bootcamps também com jovens empreendedores, e estamos a desenvolver e vamos continuar a desenvolver sessões técnicas de capacitação para empreendedores. Para além disso, também ainda no âmbito do projeto, estamos a desenvolver ações de mentoring e coaching ao desenvolvimento de ideias inovadoras para aqueles que queiram desenvolver ideias de negócio nesta área da economia azul. Portanto, esta é a nossa sessão 2, Ouriço do Mar na costa alentejana, que vamos ter aqui connosco o David Jacinto. O David Jacinto é doutorado em Biologia pela Universidade de Évora, tem desenvolvido atividades de investigação na área da ecologia marinha, colaborado com diversos investigadores nacionais e internacionais em estudos de processos físicos e biológicos que afetam a distribuição de espécies em ambientes rochosos de zonas temperadas, também em mecanismos de transporte costeiro e influência do comportamento larvar na retenção e dispersão de larvas em águas costeiras. Pronto, e poderia continuar aqui com mais coisas que o David tem feito, mas melhor do que ele poderá falar-nos sobre isso e sobre aquilo que tem, sobre o seu percurso, e depois também falar sobre aquilo que nos traz hoje aqui, esta temática do ouriço do mar na costa alentejana, e como já disse, não só na costa alentejana, mas também em Portugal continental, onde o David tem também desenvolvido trabalho nesta área. Por último, só deixar aqui também os nossos contactos, alguma questão que tenham, quer a minha colega Alexandra Correia da ADRAL, através, para mim, para o Sines Tecnopol, o mail alentejoazul@sinestecnopol.org. Qualquer questão que tenham, estamos
disponíveis também para dentro desta área e daquelas áreas que são as áreas da nossa missão, podermos também colaborar com quem esteja interessado nestas áreas. Por isso, agradecemos desde já a vossa presença e passava a palavra ao David Jacinto, que eu já fiz aqui a sua apresentação, mas melhor do que eu, ele se quiser falar um pouco também do seu percurso e daquilo que nos traz aqui, esteja à vontade. Muito obrigado, Joel. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Eu, pronto, não posso falar um bocadinho sobre o meu percurso. Não estava preparado para tal, mas na verdade é um percurso bastante simples. Eu formei-me na Universidade de Évora, onde depois mais tarde vim fazer o doutoramento, e desde 2003, sensivelmente 2000, vim para Sines para trabalhar ainda enquanto estudante de licenciatura, para trabalhar na minha tese final de licenciatura, e por aqui fiquei. Felizmente temos concorrido a vários projetos e nos quais eu tenho participado e tenho trabalhado. Portanto, o Laboratório de Ciências do Mar, que vocês muito bem conhecem, e está instalado aqui em frente à Praia Vasco da Gama. O Laboratório de Ciências do Mar é um polo da Universidade de Évora, aqui em Sines, e que desenvolve trabalho de investigação e também de prestação de serviços na área e de consultoria na área da monitorização de ambientes marinhos. Fazemos muitos projetos de monitorização daqui da área do Porto. Trabalhamos essencialmente em áreas rochosas do litoral, tanto intertidal como subtidal, estudos de poluição, estudos de ecologia, estudos de biologia. Portanto, temos trabalhado por tudo um pouco. Somos uma equipa relativamente grande e estamos aqui há mais de 25 anos instalados, e esperemos cá continuar durante muito mais anos a fazer boa investigação, que também é aquilo que nos caracteriza. Eu, pessoalmente, tendo em conta o convite que me foi endereçado, eu preparei uma apresentação sobre um tema que me é bastante querido. Portanto, é uma área da investigação que é a ecologia marinha, nomeadamente a ecologia do ouriço do mar, que é uma espécie com a qual eu tenho trabalhado nos últimos anos. E, portanto, preparei uma apresentação também para vos falar um pouco sobre o que é o ouriço do mar, a sua ecologia, alguns aspectos da sua ecologia, da sua biologia, e também, portanto, da sua conservação e exploração aqui no Alentejo, mas também, eventualmente, fazendo alguma ligação a outras áreas, portanto, do nosso país e do mundo. Portanto, o ouriço do mar é este organismo que aqui vemos, portanto, bastante conhecido de todos nós. Todos nós, provavelmente, quem já teve a oportunidade de passear à beira-mar, sobretudo em ambientes rochosos, já se deve ter deparado com um organismo deste género. Portanto, os ouriços do mar, o que é que são? São animais marinhos, portanto, só existem em ambientes marinhos. São animais, neste caso, que têm um corpo globular, portanto, assim, meio esférico, achatado nos polos. Tem um corpo também muito espinhoso, coberto com estes espinhos. Alguns dos ouriços do mar, e aqui, portanto, isto é uma introdução aos ouriços do mar em geral, não necessariamente a esta espécie. Alguns dos ouriços do mar têm espinhos muito pontiagudos, que picam bastante, outros nem por isso. No nosso caso, aqui na costa, o ouriço mais comum é este que vemos aqui na fotografia. São animais que, embora quando os vemos essencialmente muito quietinhos, eles são animais que se movem, na verdade, movem-se lentamente através dos seus pés ambulocários. Têm várias cores, mas as cores, portanto, são só variações fenotípicas, não tem a ver com o facto de serem machos ou serem fêmeas. Portanto, cada indivíduo ou é macho ou é fêmea, portanto, apresentam os sexos separados. Alimentam-se de algas, maioritariamente, embora se possam alimentar de outros organismos. E, no fundo, são animais que são aparentados ou que pertencem a um grande grupo de animais conhecidos por equinodermos. Equinodermos, tal como o nome indica, portanto, são animais que têm a pele coberta por espinhos. São animais espinhosos. Portanto, isto fazem parte deste grande grupo chamado Philo Equinodermata. Portanto,
Tal como os ouriços, há outros animais que também fazem parte deste filo, não é? Destes chamados equinodermos. Animais esses, como as estrelas do mar, que todos nós provavelmente já conhecemos. Portanto, os pepinos do mar, que também são muitas vezes fáceis de identificar no terreno. Crinoides, que aí já talvez só os mais atentos é que se calhar já repararam na ocorrência destes animais no nosso litoral. Portanto, são animais que são um bocadinho mais difíceis de encontrar. E os ofiorídeos, que parecem bastante com estrelas do mar, mas que têm uns raios mais ondulantes, que se movem quase como se fossem cobras. Portanto, estes 5 raios que aqui saem do disco central. Portanto, no caso do ouriço do mar comum, que é esta espécie que vos venho falar aqui um pouco, que portanto, tem este nome específico para centróides lívidos, é uma espécie bastante comum, é a mais comum na nossa costa, e que na realidade tem uma ampla distribuição geográfica, portanto, desde as Ilhas Britânicas até ao Senegal, e também ocorre, portanto, na Madeira, nos Açores e nas Canárias, e também está bastante distribuído no Mediterrâneo. É um organismo que é bastante comum em poças de maré, portanto aí ocorre em grandes densidades e porventura onde nós o vemos com mais notoriedade, e também em baixas profundidades, ali entre os 0 e os, digamos, 10 metros é onde ocorre com maiores abundâncias, depois vai variando à medida que vamos em profundidade. Apresenta uma distribuição muito irregular, portanto, por vezes encontramos zonas onde há grandes abundâncias, grandes densidades de ouriços. Ao lado pode nem haver ouriços. Portanto, é uma distribuição bastante irregular, embora seja bastante comum, como eu disse, nesta área que está aqui identificada a vermelho, neste mapa aqui da Europa. Esta espécie, esta espécie e os ouriços em geral, não é, são consideradas espécies com com elevada importância ecológica e também económica. Portanto, do ponto de vista ecológico, estes organismos, portanto, pela sua ação herbívora e que são muito vorazes e alimentam-se de algas moles, sobretudo, e, portanto, podem realmente consumir grandes quantidades de algas, sobretudo se houver grandes explosões demográficas, podem consumir grandes quantidades de algas e com isso, modificar bastante a composição da comunidade onde se inserem. Também tem uma componente de importância ecológica interessante, que é esta da bioerosão. Estes organismos, portanto, pela ação do raspar dos seus dentes, do seu aparelho bucal enquanto se alimentam, e também pelo desgaste que vão provocando nas rochas ao movimentarem-se e roçando com os espinhos, também contribuem muito para a erosão do litoral rochoso, criando estas tocas bastante comuns que nós conhecemos, estes alvéolos ou ouriceiras, como é conhecido em algumas zonas, e podem ser agentes até de criação de depressões na rocha. Há muitas poças de maré, e aqui vemos um exemplo de uma pequena poça a formar-se, que é resultante desta ação de bioerosão provocada pelos ouriços. Portanto, não só se alimentam de algas, como também ainda, de certa forma, contribuem para transformar o habitat em que vivem e criando mesmo depressões no substrato e criando esta tridimensionalidade e estas que depois têm naturalmente influência na comunidade biológica em torno, não é? Além disso, da importância ecológica, tem também uma elevada importância económica. Portanto, são espécies que são comestíveis. Portanto, nós comemos ouriço, sobretudo as suas gónadas, que são bastante apreciadas. Portanto, há uma determinada altura do ano em que as gónadas estão mais desenvolvidas, portanto, os pescadores e as pessoas em geral, portanto, aqueles que gostam e que consomem, exploram este ouriço para consumo, portanto, e é até um recurso económico importante em alguns países europeus. Esta espécie em particular, mas embora também haja outras espécies de ouriços que também são explorados para os mesmos fins, não é?
Em Portugal, esta exploração tem alguma relevância económica, embora não muito, em comparação com outras espécies do nosso litoral. Estou a pensar, por exemplo, no percebo, ou na lagosta, ou outros crustáceos, por exemplo, ou mesmo moluscos como o polvo, não é? Que são altamente explorados. O ouriço também é explorado. É uma exploração mais localizada no espaço e também no tempo, e muito de cariz tradicional, embora haja pescarias comerciais, naturalmente, a ocorrer em Portugal, sobretudo no Norte. O ciclo de vida deste organismo, tal como muitos organismos marinhos, bentónicos e destas zonas, digamos assim, intertidais e subtidais pouco profundas, tem um ciclo de vida complexo, ou seja, tem uma parte enquanto juvenis e adultos em que vivem junto à rocha, portanto, dependem de viver ali, portanto, nestes ambientes rochosos, e enquanto larvas vivem na coluna d'água. Portanto, basicamente, como eu tinha falado, eles são organismos que têm os sexos separados. A fêmea e o macho acabam por libertar as suas gónadas, portanto, os ovos e os espermatozoides, para a coluna d'água, de uma forma simples. O ovo depois é fertilizado pelos espermatozoides. O embrião vai se desenvolvendo e desenvolvendo numa larva. Uma larva é essa que passa algum tempo na coluna d'água, à mercê das correntes e dos ventos, e, portanto, é transportada para outras zonas ou para aquela zona de onde saiu. Portanto, isso depois depende da forma como as correntes atuam no sítio, portanto, ao longo da costa. E mais tarde, esta larva, já numa fase mais desenvolvida, acaba por, assentar no substrato rochoso, onde então se transforma num pequeno ouricinho juvenil, que depois se vai crescendo e eventualmente juntar-se à população e crescer até à idade adulta, onde, portanto, continua o ciclo de vida tal e qual como eu descrevi aqui. Portanto, os ouriços têm aqueles espinhos e, como eu estava a dizer há bocado, portanto, embora pareçam estar bastante imóveis, na verdade eles movem-se. Movem-se para comer e para procurar alimento e também para procurar abrigo, não é? Movem-se através destes pés, de uma estrutura, destas estruturas biológicas chamadas pés ambulacrais, o sistema vascular que têm. Portanto, são uns pezinhos que, no fundo, se fixam à rocha, segregam uma espécie de uma cola que vai agarrando à rocha e que permite aguentar-se ali, mesmo em ambientes altamente hidrodinâmicos, não é? Portanto, sujeitos a todas estas ondas que batem constantemente, não é? E os ouriços ali ficam, portanto, têm capacidade de se fixarem. Portanto, além disso, como eu tinha falado há bocado, eles criam estes pequenos alvéolos, não é? E ao ficarem mais escondidinhos e apertados tanto com os espinhos como com os pés ambulacrários, acabam por conseguir resistir bastante bem a estes ambientes, que são ambientes em termos físicos bastante estressantes, não é? Portanto, são zonas que estão constantemente a levar com a ação das ondas e, portanto, os organismos que aqui vivem, e que são muitos os organismos que estão perfeitamente bem adaptados a viver nestas circunstâncias, não é? São capazes de resistir a estes fatores físicos e isso só por si já é bastante interessante de observar e de analisar, não é? Os ouriços, portanto, falei nesta questão de serem importantes ecologicamente, enquanto herbívoros, mas a verdade é que, além de se alimentarem de algas e contribuírem muito para esta ação herbívora sobre as algas, também são presas de uma série de predadores, não é? Portanto, os ouriços não só comem, como também são comidos por outros, não é? Portanto, de uma forma geral, este diagrama que aqui vem apresenta estas relações tróficas, a cadeia trófica, digamos assim, dos ouriços e das outras espécies que a compõem. Portanto, os ouriços do mar alimentam-se de algas, não é? E outros predadores, como por exemplo os peixes e crustáceos e polvos, alimentam-se de ouriços. Portanto, aqui mostra bem a relação, não é, que existe entre os predadores e as presas dos ouriços do mar e também demonstram a importância ecológica destas espécies.
De um ponto de vista trófico, podemos considerar os ouriços como, portanto, essencialmente herbívoros, portanto, alimentando-se de algas, portanto, estão muito cá em baixo na cadeia trófica, mas também comem tudo o que lhes aparecer à frente. Na verdade, eles têm um apetite, têm um grande apetite e, portanto, desde que haja ali qualquer coisa, eles vão alimentando, passando o dia constantemente a comer. Os ouriços, portanto, pela sua ação herbívora, se por acaso ocorrer algum fenómeno que leva a uma explosão demográfica de ouriços, portanto, aumentando bastante a população, a densidade de ouriços numa determinada zona, pela sua ação herbívora, eles podem levar ao decréscimo destas algas folhosas moles, não é? E em vez de algas folhosas moles, acabamos por assistir a um incremento de algas encrustantes duras. Ok? Portanto, são algas vermelhas, são crostas, também, naturalmente, que também ali existiam, mas que com o desaparecimento das algas folhosas moles acabam por ter mais vantagem competitiva e acabam por proliferar. Portanto, estes ambientes dominados por estas algas acabam por ser ambientes com muito pouca biodiversidade, não é? E, portanto, aqui também se mostra bem a importância, a relevância ecológica de ter uma população saudável de ouriços. Uma população saudável de ouriços não é necessariamente uma população onde exista uma grande densidade de ouriços, não é? Mas sim aquela quantidade que, no fundo, favorece portanto, a biodiversidade de uma determinada zona geográfica. No que respeita aos animais, aos predadores de ouriços, portanto, há várias espécies, e aqui na nossa costa são várias as espécies que se alimentam de ouriços, desde os sargos, safias, aos cabozes, estrelas do mar, caranguejos e polvos, portanto, todas estas espécies, e não só, isto são só alguns exemplos de espécies que se alimentam de ouriços, portanto, acabam por depender também da presença de ouriços. Naturalmente, nem todas estas espécies se alimentam de ouriços de tamanhos grandes, não é? Portanto, depois, consoante a capacidade, não é? Ou comem ouriços grandes, ou comem ouriços pequenos, mas, portanto, os ouriços são importantes presas de uma série de espécies e, portanto, são componentes importantes nestes ecossistemas. Ok? Portanto, de uma forma geral, e este diagrama mais uma vez vai ilustrar aqui aquilo que é a importância ecológica desta espécie, quando há zonas em que, portanto, em que há muitos predadores, os predadores atuam sobre a população de ouriços, portanto, mantendo ali em níveis aceitáveis e, portanto, promovendo também o aparecimento de algas folhosas moles que, por sua vez, criam um habitat e que são importantes também para as espécies, portanto, para as espécies de predadores, mas também de outros animais e, portanto, potenciam a biodiversidade, criando aqui um efeito positivo a nível do ecossistema. Em zonas onde há menos predadores, como por exemplo zonas altamente pescadas, e estamos a falar aqui de espécies que até são alvo de exploração por parte do homem, o ouriço pode proliferar e, portanto, ao haver uma explosão demográfica, pode levar ao aparecimento daquelas áreas que eu vos tinha dito dominadas por algas encrustantes e, portanto, diminuindo a existência de habitat favorável à ocorrência de biodiversidade. E, portanto, isto também ilustra aqui a importância da existência de áreas protegidas, como, por exemplo, o nosso Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Portanto, as áreas protegidas estão cá para, no fundo, para promover a saúde destes ecossistemas. Okay? E por isso há, até mesmo aqui dentro desta área protegida, há diferentes graus de proteção, precisamente para garantir pelo menos algumas zonas estão a salvo desta ação pescatória, não é? Que pode ter aquilo que nós chamamos efeitos cascata no ecossistema. No que respeita à importância económica, o ouriço do mar é bastante explorado. Temos aqui uma fotografia da exploração do ouriço do mar aqui na costa alentejana, portanto, lá está, isto é bastante comum ver, sobretudo na altura da Páscoa, em que pronto, a população vai até ao litoral e apanha quantidades, por vezes, excessivas desta espécie para depois, portanto, partilharem em patuscadas e em festas tradicionais e familiares com amigos e família. Ok, o ouriço
Aqui em Portugal tem alguma importância, mas essencialmente é noutros mercados que tem maior importância. Portanto, é uma iguaria que é explorada sobretudo pelas suas gónadas, ok? Tem elevado interesse comercial, sobretudo no mercado asiático, sobretudo no Japão. O Japão é talvez o país que mais importa e mais consome ouriços. Estatísticas não muito recentes, a última vez que foi feita uma avaliação deste género, sugeria que 75% das importações totais era feita globais, não é? Portanto, eram feitas pelo mercado japonês. Na Europa também se consome bastante esta espécie, principalmente no Mediterrâneo, portanto, países ali em torno do Mediterrâneo, nomeadamente Itália, França e Espanha. França talvez seja o maior importador e consumidor de ouriço do mar. Em Portugal, lá está, portanto, Portugal também, e os pescadores portugueses e a indústria portuguesa também está atenta àquilo que se passa no resto do mundo e, portanto, não é estranho que também tenha havido um aumento da procura e, portanto, da exploração do ouriço do mar em Portugal, sobretudo nos últimos 10 anos, portanto, em que vemos um aumento exponencial da procura e da quantidade capturada de ouriço do mar. Em 2019, por exemplo, que é os últimos dados que eu apresento aqui neste gráfico, foram capturadas em Portugal cerca de 300 toneladas de ouriço, okay? Rendendo cerca de 650 mil euros. Okay? Portanto, é uma atividade com alguma expressão económica. Okay? O preço fresco em venda em lota, naturalmente, variou entre os 5 e os 8 quilos, portanto, em média. Portanto, lá está, o ouriço é explorado também comercialmente em Portugal. A pescaria do ouriço em Portugal começou, pescaria comercial, entenda-se, não é? Porque a apanha tradicional e a apanha de subsistência já existe desde o Mesolítico, digamos assim, não é? Portanto, já o homem primitivo que vivia nas cavernas aqui ao longo da costa e a ter aqui na costa alentejana há muitos exemplos desses concheiros de homens primitivos em que, de facto, são detectadas a presença destes organismos, portanto, nesses concheiros e, portanto, o que indica que também o homem primitivo se alimentava de ouriços, tal como de outras espécies do litoral, não é? Mas a pescaria comercial em Portugal terá começado em 89, numa altura em que uma embarcação dali da zona de Sesimbra pediu uma licença comercial porque, lá está, motivado por uma viagem à França, onde viram que, portanto, um dos pescadores reparou que havia grande consumo de ouriços e Portugal, tendo também muitos ouriços, tentaram promover então portanto, a exploração do novo recurso e, portanto, desde 89 que se tem vindo, pelo menos nos dados oficiais, se tem vindo a notar portanto, exploração e pedidos de licença para a exploração comercial de ouriço. Mas a grande explosão, de facto, deu-se já na viragem do século e aí sim tem-se vindo a assistir a um grande aumento da exploração e também do número de licenças a serem emitidas anualmente para a pesca do ouriço. Portanto, a pesca do ouriço, como eu tinha dito, é algo tradicional, embora também já haja pescarias introduzidas e todos nós aqui na nossa região estamos a par de uma série de eventos deste género, portanto, festas do marisco ou, por exemplo, ali em Porto Covo, tal como foi feito há coisa de um mês atrás, a célebre ouriçada, não é? Onde, portanto, é um convívio onde se consome ouriços e outros produtos do mar, naturalmente. Outras regiões do país, como por exemplo a Ericeira, também têm vindo a apostar muito neste recurso, não é? E promovendo muito este recurso, portanto, através, por exemplo, de ações como este Festival Internacional do Ouriço do Mar, que tem coisas desde show cookings, em que são convidados chefes e restaurantes a participar, não é? Durante uma semana, numa mostra gastronómica onde são confeccionados uma série de pratos, desde entradas até sobremesas feitas de ouriço do mar. Não é? Portanto, esta região, a região da Ericeira, portanto, o Conselho de Mafra está muito interessado em promover
o ouriço do mar e a valorizar este recurso, não é? Também para atrair o empreendedorismo e também atrair o turismo para um produto que ocorre ali com bastante abundância, não é? Em termos de descargas, embora, portanto, se apanha ouriço um pouco por toda a costa, é de facto na zona norte onde há mais exploração de ouriço. Este gráfico, está aqui esta setinha a apontar para aqui, mas não, eu queria apontar aqui para o sul, mas não interessa. No fundo, o que nós vemos aqui bem é que, sobretudo, a maior parte das descargas tem ocorrido em lotas e em portos a norte, e o centro e sul são coisas relativamente mais, quantidades relativamente mais baixas. Nestes anos, portanto, em que há estatísticas da pesca comercial, não é? Portanto, isto são dados oficiais, naturalmente, que podem ser portanto, enviesados um pouco para baixo. Na verdade, no Norte, tem-se assistido nos últimos anos a um aumento da procura e um aumento da exploração do ouriço do mar, muito motivada por um colapso da pesca em regiões espanholas do norte de Espanha, na Galícia e nas Asturas, onde o ouriço começa a rarear cada vez mais. Há, aliás, até nas Astúrias, a pesca do ouriço já sofreu uma moratória e está fechada, está interdita, e, portanto, os distribuidores e os compradores começam a abastecer-se noutros mercados e pronto, estão a vir por aí abaixo, não é? Mais tarde ou mais cedo, hão de chegar também aqui à nossa costa e, portanto, é preciso realmente ter atenção a isto, porque estes organismos e estas pescarias e aquilo que aparece na bibliografia e um pouco por todo o mundo é que as pescarias de animais deste género, como os ouriços do mar, portanto, são pescarias que surgem num determinado momento, numa determinada zona, porque há procura, mas rapidamente se consome todos os organismos, porque estes são organismos de crescimento lento e que não se movem muito, não é? E, portanto, é muito fácil dar cabo de uma população local e, portanto, colapsar ali aquela população. E, portanto, muitas vezes estas pescarias instalam-se numa zona, durante alguns anos é uma atividade bastante rentável, mas que, passado poucos anos, aquilo acaba por colapsar e, portanto, aquilo que os empregos que gerou e a quantidade de dinheiro que gerou, portanto, vai por aí abaixo, porque simplesmente o recurso deixa de existir, não é? E, portanto, a conservação e a gestão de um recurso, naturalmente, requer conhecimento, não é? Conhecimento científico, é isso que nós tentamos contribuir e é esse o nosso contributo enquanto cientistas, e aqui o Laboratório de Ciências do Mar está muito motivado para isso, não é? Portanto, trabalhamos com muitos recursos, sendo o ouriço um exemplo deles. E, portanto, a conservação e a gestão de qualquer recurso depende do conhecimento em várias vertentes, não só da biologia e da ecologia da espécie, como também da exploração que é feita e também da caracterização ambiental e de como o ambiente tem vindo a mudar ou não numa determinada região. Portanto, há de ser a interação destes e o conhecimento gerado nestes três eixos principais que depois nos permite, a nós, enquanto cientistas, aconselhar, não é? Aconselhar modelos de gestão que possam garantir, de alguma maneira, a sustentabilidade não só do recurso, mas também da atividade pesqueira. Portanto, a sustentabilidade de qualquer atividade passa por mantê-la saudável durante muitos anos, não é? Para garantir que há postos de trabalho, que há dinheiro a ser gerado e que a atividade se mantém, não é? Portanto, o interesse aqui não é ganhar muito num curto espaço de tempo, mas sim manter esta atividade rentável durante muito tempo, sem pôr em causa a saúde do ecossistema, não é? Quando estamos a falar, naturalmente, de recursos naturais. Portanto, a gestão de um recurso requer sabermos e termos noção de quando é explorado, quanto é explorado, onde é que é explorado, e isto, portanto, requer que haja trabalhos de acompanhamento e portanto, que permitam
a determinar estas variações nas populações naturais, não é? Portanto, naturalmente, a pesca de um recurso natural depende da ocorrência desse recurso numa determinada zona. E, portanto, há vários fatores, portanto, isto é um sistema altamente complexo, não é? Há vários fatores que determinam a presença de organismos numa determinada zona. Portanto, desde a dispersão larvar, como a seleção de habitat, como a mortalidade e a predação a que estes organismos estão sujeitos, as taxas de crescimento, as migrações por aí fora, e, portanto, são tudo coisas que, no fundo, é preciso conhecer, não é? E estimar para se poder, então, gerir e conservar um recurso de uma forma adequada. Portanto, nós temos feito muito trabalho portanto, aqui na costa alentejana, mas também noutras costas de Portugal e, portanto, a título de exemplo, vou-vos dar aqui alguns resultados, apresentar aqui algumas observações que temos feito ao longo da costa portuguesa relativamente ao ouriço. Portanto, em termos de biologia reprodutiva, por exemplo, o ouriço, portanto, e aquilo que se procura no ouriço são as gónadas, e as gónadas estão desenvolvidas e como é que elas estão desenvolvidas, e, portanto, é preciso estudar a biologia reprodutiva. Aqui neste gráfico vemos que isto é uma coisa sazonal, portanto, claramente as gónadas estão mais desenvolvidas. Isto não é nada que empiricamente os pescadores não o saibam também, não é? Mas aquilo que nós temos reparado e temos quantificado é que, de facto, as gónadas estão mais desenvolvidas na altura do outono e da primavera, e depois, durante o verão, as gónadas estão mais vazias, porque é nessa altura que ocorre a libertação das larvas para o mar, não é? Temos também estudado o recrutamento, portanto, a chegada das larvas à nossa costa, ok? E, portanto, como não poderia deixar de ser, se as larvas são libertadas ali no princípio do verão ou no verão, há de ser nessa altura, portanto, com um pequeno desfazamento de alguns dias, portanto, até quase um mês, que ocorre a chegada de larvas à nossa costa. Portanto, é também uma coisa sazonal. É no verão que as larvas se fixam e, portanto, há uma grande variabilidade entre locais, de um ano para o outro. Portanto, são processos altamente dinâmicos e altamente variáveis e que claramente vão ter depois influência na distribuição destas espécies. Temos também estudado muito, naturalmente, como não poderia deixar de ser, os padrões de distribuição desta espécie. Aqui temos feito estudos de densidade e de estrutura dimensional. Aqui, a título de exemplo, um trabalho que temos feito aqui ao longo da costa alentejana, onde temos estudado e quantificado a densidade e a abundância de ouriços em poças de maré, em canais. Aqui estes são provavelmente os habitats que são mais explorados pelo homem, mas também no subtidal, portanto, o subtidal pouco profundo, aos 3, 6, 10 metros, coisas assim. E aquilo que nós vimos é que, de facto, os ouriços são muito abundantes em poças de maré, lá está, por vezes chegando a mais de 300 indivíduos por metro quadrado, portanto, são densidades realmente elevadas e que depois, por a sua densidade, diminui drasticamente à medida que vamos em profundidade. Também a estrutura dimensional, portanto, varia com isso. Portanto, os ouriços do mar, em poças de maré, realmente têm uma elevada densidade, mas é tudo ouriços pequeninos, ok? Muito poucos ouriços com tamanho comercial, que é o tamanho de 5 centímetros de diâmetro. Já nos canais e no subtidal, portanto, zonas já sempre constantemente debaixo d'água, então começamos a encontrar densidades mais reduzidas, mas também ouriços com maiores dimensões e, portanto, com maior interesse comercial. Ok? Portanto, de uma forma geral, aquilo que nós vimos é que há grandes variações espaciais, portanto, entre habitats e também entre locais, não é? No que respeita à densidade, à estrutura dimensional, mas que a grande parte desta variabilidade ocorre a pequenas escalas espaciais, ou seja, não é uma coisa de, na região de Sines há muitos, na região de Mil Fontes há poucos. Não. É as escalas ainda mais pequenas dentro disso. Se calhar, atrás daquela pedra há muitos, ali à frente já há poucos, e coisas assim. Portanto, é altamente variável no espaço e também no tempo esta distribuição de ouriços, ok? Portanto, de uma forma geral, aquilo que nós vemos, não só no Alentejo, como também ao longo da sua área de distribuição, é que neste intertidal e no subtidal pouco profundo são áreas onde ocorre muito recrutamento, portanto, onde existem ouriços muito pequenos. São também áreas, provavelmente, de refúgio à predação, portanto, por serem áreas altamente heterodinâmicas, se calhar os predadores não conseguem... Os predadores naturais, entenda-se, não conseguem predar com tanta intensidade estas populações.
Mas, por outro lado, são precisamente estas áreas que são mais sensíveis à exploração, porque é onde o homem chega com mais facilidade e onde explora o ouriço. E, portanto, estas zonas são, de facto, zonas sensíveis e que devem ser, devemos ter um especial cuidado na gestão destas áreas. Temos também feito muito trabalho, portanto, de censos visuais de pescadores, portanto, através de observações no terreno e também de inquéritos a pescadores, portanto, para perceber esta coisa de quanto é que apanham, onde é que apanham, e aquilo que nós vemos é que, de facto, aqui nesta costa, a exploração que é feita é uma exploração essencialmente recreativa, digamos assim, portanto, ocorre sobretudo em alturas de dias não úteis, portanto, o que é exemplificativo desta ideia de que é uma apanha mais recreativa do que comercial. Estes dados já são antigos, naturalmente, eventualmente há dados mais, mas os padrões mantêm-se, de grosso modo. A apanha é feita sobretudo neste primavera e inverno, que é quando as gonadas estão mais cheias, e também vemos que há zonas onde há mais ocorrência de mais pescadores, maior densidade de pescadores do que noutras. Portanto, há variação espacial também a esse nível, não é? Portanto, zonas mais exploradas que outras e que se deve provavelmente ao acesso facilitado às praias, se calhar também à existência de maiores densidades de organismos, portanto, são coisas que também variam bastante no espaço. Portanto, a apanha em si também varia. Também os inquéritos revelam que é uma atividade onde o rendimento é um rendimento bastante elevado, mas também dados temporais, portanto isto é um trabalho que tem sido desenvolvido por colegas meus aqui no Laboratório de Ciências do Mar, já de acompanhamento desta pescaria e não só ao longo dos anos, mostra que o rendimento não tem baixado consideravelmente, portanto o que é indicativo de que se calhar as populações de ouriços neste momento ainda não estão sujeitas a uma exploração que possa pôr em causa a sustentabilidade destas populações, embora, lá está, temos que estar sempre atentos a estas dinâmicas. E, portanto, uma das mensagens que eu queria passar-vos aqui é que, de facto, a gestão do recurso deve ser pensada à escala regional ou quase local, porque, de facto, isto varia tanto no espaço que se calhar a unidade de gestão deve ser uma coisa mais local e não uma coisa global à escala nacional, ok? Portanto, se calhar devemos conhecer bem aquilo que se passa no Alentejo e gerir o que se passa no Alentejo, o que se passa na zona centro, o que se passa no norte, a unidades de gestão mais pequenas. E para isso é preciso haver informação. De facto, há muitos exemplos por todo o mundo de colapso de pescaria porque, no fundo, há um desajuste no esforço de pesca relativamente ao manancial, ok? Portanto, quando há muita exploração e há pouco conhecimento ou há pouco recurso, não é? Eventualmente, aquela pescaria colapsa, não é? E não é isso que se pretende. Pretende-se que esta pescaria seja sustentável, que estas populações consigam aguentar durante longos anos. Portanto, a sustentabilidade das populações e da sua exploração económica, naturalmente, ninguém está aqui a pôr em causa a importância da exploração económica do ouriço, né? Depende de uma boa caracterização e de um bom conhecimento e monitorização constante do estado do recurso e da sua exploração, não é? E que depois, lá está, podem ser, no fundo, aplicados, estes conhecimentos podem ser conhecimentos que, no fundo, podem ser aplicados em modelos de gestão que levem a uma pescaria sustentável e, portanto, podendo haver ajustes, sei lá, em termos do número de licenças, quantidades que podem ser capturadas, zonas de exploração versus zonas de proteção, tamanhos mínimos, pronto, coisas desse género, não é? São tudo exemplos de coisas, de métodos que podem ser aplicados, no fundo, para garantir a sustentabilidade destas populações e desta atividade. Portanto, não há nada que nos indique que a produção das gónadas, entenda-se a exploração das gónadas, venha a diminuir. Na verdade, aquilo que vemos é um aumento. Portanto, vai continuar a haver procura e, portanto, havendo procura, vai continuar a haver exploração. Portanto, aquilo que nós temos que garantir é que, de facto, conseguimos produzir ouriço, não é? Explorar e produzir ouriço, mas de uma forma sustentada, não é? Para que estas pescarias se possam aguentar
a longo prazo, não é? Outras características também, e que começam a ganhar cada vez mais importância e mais relevância, são, de facto, métodos alternativos de produção de gónadas, e que pode passar não só pela exploração dos mananciais selvagens, como também pela produção em aquacultura destes organismos, a produção esta que já existe, mas que, portanto, precisa de ser ainda otimizada, no fundo, para tornar isto uma atividade rentável. Nós também temos trabalhado em coisas deste género, portanto, a aquacultura experimental. Em Portugal já existe alguma investigação nesta área, portanto, é uma área que está a florescer e que mais tarde ou mais cedo vai ganhar cada vez mais relevância, porque, de facto, o caminho eventualmente vai passar por isto, a população mundial vai continuar a aumentar, a procura de proteína animal vai continuar a aumentar e, portanto, vai ser necessário arranjar forma de colocar estes produtos, portanto, e de alimentar a população com produtos deste género. E, de facto, a produção destas espécies de baixo nível trófico cada vez tem mais importância e mais relevância à escala mundial, e o ouriço é um bom candidato também a coisas deste género. Portanto, a grande mensagem aqui é conhecer para preservar o ouriço do mar e a atividade económica em torno deste recurso tão apreciado na nossa costa. Portanto, muito obrigado, e se tiverem questões, eu se calhar estiquei-me um bocadinho na conversa, mas é assim, eu fico. Não sei se há alguma questão, eu vou aqui deixar de partilhar. Não sei se alguém quer colocar alguma questão, eu posso desde já. Acho que eu tinha aqui algumas questões, mas que o David fez o favor de, ao longo da sua apresentação, esclarecer. Mas não sei se alguém que esteve a assistir quiser fazer alguma questão, eu deixo a Catarina. Sim, olá Joel. Boa tarde, muito obrigada, gostei muito da apresentação. Eu estava muito curiosa sobre o ponto da aquacultura, que foi o ponto final, portanto foi a chave de ouro. E gostava de perguntar, quando falam que trabalham também em aquacultura de ouriço e que estão ainda na fase experimental e que há vários parâmetros a otimizar, essencialmente quais são os parâmetros que têm sido mais desafiantes ao nível da parte experimental e que portanto, pedem mais esforço e investigação, não é, para que a aquacultura seja possível? De facto, portanto, a aquacultura de ouriço do mar e desta espécie em particular é algo que já se faz há alguns anos e, portanto, já há muito trabalho de investigação nesta área, e incide sobretudo em dois principais aspectos. Um deles é digamos assim, a engorda de animais, não é? Para um desenvolvimento das gónadas e para uma produção constante de gónadas ao longo de todo o ano. Isso é um dos aspectos. O outro aspecto é, portanto, o desenvolvimento larvar e a criação de elevado número de juvenis, que depois, eventualmente, pode ser utilizada em ações de repovoamento. Infelizmente, o ciclo de vida ainda não está completamente fechado em laboratório. Estas espécies têm um crescimento bastante lento e, portanto, não tem sido fácil garantir a criação, portanto, das larvas, a fixação e o acompanhamento disto até um tamanho explorável, um tamanho comercial interessante. Ok? Portanto, no fundo, está ali partido nestes dois pontos essenciais. O facto de ser uma espécie de crescimento lento introduz aqui também um grande problema, que é os custos associados a uma produção economicamente viável destes organismos. E, portanto, aquilo que está a ser explorado e está a ser testado é a integração da produção de ouriço do mar em aquacultura em sistemas multitróficos, ou seja, sistemas que têm não só uma espécie, mas várias espécies, não é? E o ouriço é mais uma dessas espécies e que, eventualmente, isso pode ser a chave para que isto seja uma atividade economicamente viável. Neste momento, tudo indica que ainda há muito trabalho a fazer.
Obrigada. Nada. Obrigado, David. Não sei se mais alguém tem alguma questão. A minha questão principal, o David, ao fim e ao cabo, acabou por ir respondendo, que tem a ver como é que se protegem as populações, que modelos de gestão é que podemos ter para este tipo de populações e onde é que entram aqui os pescadores nestes modelos de gestão? Pronto. Os pescadores, naturalmente, são uma das peças essenciais nisto, não é? Portanto, por um lado, é preciso haver recurso, não é? E depois é preciso haver exploração do recurso, não é? Portanto, para haver uma atividade económica à volta de um determinado recurso. A forma como em Portugal se tem gerido estes recursos marinhos é um modelo chamado top-down, portanto é um modelo que vem de cima para baixo, portanto há uma imposição do Estado em relação aos quantitativos, ao número de licenças, coisas desse género, portanto, e que normalmente são coisas que são feitas a uma escala nacional. Okay? Aquilo que nós temos visto, não só neste recurso como noutros, é que, de facto, uma boa gestão requer um acompanhamento muito mais próximo e muito mais localizado. E, portanto, é preciso haver, de facto, um acompanhamento, uma monitorização constante de determinadas populações, unidades de gestão eventualmente mais pequenas para que seja mais fácil de gerir, porque, de facto, a situação no Alentejo pode não ser a mesma que acontece no norte do país e, portanto, é preciso ter atenção a essa variabilidade, não é? E, portanto, é preciso arranjar um modelo que permita agir caso seja necessário fazer ajustes. Infelizmente, a maneira como nós temos a gestão dos nossos recursos, nem sempre é fácil atuar a tempo para permitir esses ajustes, não é? Localizados. E, portanto, aquilo que se faz noutras regiões do mundo, muitas vezes passa por haver unidades de território que são geridas por diferentes grupos de pessoas e que são exploradas por diferentes grupos de pessoas e que, no fundo, pronto, cada um trata do seu jardim e vai apresentando os seus modelos de apanha e de exploração que, pronto, tentando sempre que sejam os mais ajustados possíveis à situação real da população selvagem que ali existe. Portanto, e um modelo que é bastante interessante é o modelo da cogestão que acontece, por exemplo, na região da Galiza, em Espanha, onde portanto, a zona costeira está dividida em pequenos setores esses que depois são explorados pelas diferentes confradias, portanto, grupos, associações de pescadores locais, não é, que exercem e que desenvolvem os seus próprios planos de gestão dos diferentes recursos e, portanto, criam as suas regras, digamos assim. Outra coisa que também, mas pronto, ali na Galiza não existe, por exemplo, é a exploração para fins recreativos. Só existe para fins comerciais e, portanto, também dessa forma é mais fácil também perceber, porque há mais dados oficiais, não é? E há um maior cumprimento das regras e, portanto, também ajuda de alguma maneira à sustentabilidade do recurso. Não quer dizer que, pronto, não se possa arranjar outro modelo aqui para a nossa costa. Aquele é um exemplo de um modelo que funciona. Sim, o modelo era aí que eu queria chegar, aos modelos de cogestão, que acho que fazem sentido. Uma coisa que me assusta naqueles dados que apareceram ali, ao ver a costa norte, os portos de Viana do Castelo, com aquelas toneladas todas de pesca de ouriço, como é que nós vamos proteger a nossa costa da invasão galega que pode chegar cá abaixo? Como é que vamos? É estar atentos a isso. No fundo, é promover a investigação e promover a monitorização e o acompanhamento destas pescas. Só assim é que vamos conseguir, portanto, contribuir para que esta pescaria se mantenha durante mais tempo, porque o mais provável é que com estes níveis, e tendo em conta os exemplos, o mais provável, eu digo isto porque, lá está, aquilo que se tem assistido noutras partes do mundo, é de facto isto, é uma expansão momentânea de uma determinada desta pescaria que de repente colapsa passado uns anos. Aqui
se não houver atenção a este problema, mas há trabalho científico que está a chamar a atenção para isto, portanto, investigadores, nossos colegas do CIMAR, no Porto e de outros laboratórios, têm estado atentos a este problema e têm portanto, escrito e discutido nos fóruns científicos, portanto, sobre isto, não é? Portanto, é uma questão de estarmos atentos e de atuarmos em tempo útil. O maior problema aqui é de facto a atuação em tempo útil, porque estas alterações na legislação e que possam levar portanto, a novos modelos, não é, de gestão, demoram muitos anos a serem efetivos e eventualmente podemos não chegar lá a tempo. Eu espero que não, que eu gosto de pensar que estamos todos atentos àquilo que se passa e espero que a coisa se resolva. Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não tiver, eu desde já quero agradecer a presença do David e toda esta apresentação que foi excelente. E como disse, esta apresentação depois vai ficar também disponível no site do Alentejo Azul. Não sei, Alexandra, não sei se queres, Alexandra Correia da Adral. Está aí também. Muito boa tarde. E eu quero só reforçar os agradecimentos, que foi muito interessante. Mais uma vez acho que aprendemos todos bastante. Muito obrigado. É de facto um prazer poder também partilhar aquilo que é o trabalho que nós temos desenvolvido aqui. Nós estamos aqui, de facto, como eu disse logo no princípio, a Universidade de Évora está aqui em Sines há muitos anos, temos feito muito trabalho, temos também partilhado muito o nosso conhecimento, não só com o público em geral, mas também com escolas e portanto, isto para nós é uma parte muito importante da nossa atividade. E estamos sempre dispostos e abertos a colaborações deste género e, portanto, é isso. Muito obrigado também da nossa parte. Como disse o Joel, vamos tentar continuar a divulgar o que foi hoje aqui comunicado, exatamente. Muito obrigado. Obrigada. Exatamente. Obrigado a todos e até à próxima. Nós em breve vamos divulgar a próxima conversa. Estamos aí a fechar datas também e conversas. Iremos divulgar pelos meios habituais. Obrigado a todos. Obrigado pelo